irmãos, bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio. E lembrei de uma passagem aqui importante, né, a respeito de cuidado. Se fosse para nós apresentarmos um currículo, como é que nós descreveríamos as nossas qualidades? Tipo, resume aí as qualidades. Agora o complicado é se esse currículo fosse apresentado por Deus, aquele que nos conhece, aqueles que nos sonda até os pensamentos. E aí eu me lembrei daquela passagem de Jó, né, quando os anjos do Senhor foram ter com ele, e ali também foi Satanás. E aí Deus pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás disse: de rodear e passear pela terra. Olha o que Deus faz. Aí Deus diz assim: viste meu servo Jó? E Deus começa a descrever Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Aí Satanás se vê tentado, né? E diz assim para Deus: se o Senhor deixar eu tentar ele ali, provocar ele vai cair, ele vai te negar, ele vai blasfemar na tua cara. E Deus diz: pode ir. Resumidamente, faz tudo que você quiser, só deixa ele vivo. E Satanás vai lá e faz isso. E Jó não nega a Deus. E depois ali Deus retribui tudo que Jó possuía em dobro. Então, e se nós fôssemos apresentados por Deus, né? Viste o meu servo Valdir? Qual seria a minha qualidade? O que Deus diria de mim? Para que Deus confiasse de tal maneira que quando Satanás viesse até mim, eu pudesse me livrar. Aí é que está o problema, né? Será que nós estamos realmente desviando do mal? Guardando nossa integridade? Hoje, o mais comum nas pessoas hoje é viver uma vida mista entre o pecado e o servir a Deus. É muito comum pessoas que vivem na prática do pecado, e ela é bem capaz de dizer: mas aquele que me guarda, Deus não dorme, eu confio em Deus, eu entrego tudo para Deus. Isso aí não é incomum, isso aí acontece muito. Como que se Deus fosse algo que deixasse se corromper, né? Porque Deus diz a qualidade de Jó e diz que ele se desvia do mal. Não é que ele vive um pouquinho do mal e depois ele volta para Deus. Ele se desvia do mal. Ele não é praticante. Ah, irmão Valdir, então, isso quer dizer que o irmão não peca, não erra? Quer dizer que o irmão é um santarrão? Biblicamente, eu sou um santo. Sim, santo. Porque santo, na Bíblia, é separado. Separado para um propósito. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós tomamos a condição de santo, mas que não estamos vivendo a santidade na sua totalidade. Nós buscamos a santificação. Mas e aí, qual a diferença? Nós buscamos viver de tal maneira que dia a dia nós vamos melhorando um pouquinho, ainda que seja bem pouquinho, com a ajuda do Espírito Santo, né, com a misericórdia de Deus. Nós vamos
buscando desviar do mal, fazer aquilo que agrada ao Senhor, ainda que estejamos longe de ser perfeitos, porque a palavra de Deus diz que seremos perfeitos quando formos glorificados pela volta do Senhor Jesus Cristo, e nós seremos santificados não só na mente, nas atitudes, mas também no corpo. Receberemos um corpo santificado, glorificado. Nosso sol agora pegou de frente. Mas aí buscamos essa santificação. Mas e aí? O que me livraria, ou que me livra, né? Porque isso aí é a realidade dos laços de Satanás, dos ataques de Satanás. Não é a minha integridade, não é a minha capacidade de me desviar do mal, mas sim naquilo que eu me agarro, que é em Jesus Cristo. É só por Jesus Cristo que eu não sou destruído. É só por confiar nele, não em mim. É só por depender completamente dele que eu sobrevivo. É só em Jesus Cristo, nada mais. Porque se dependesse de mim, eu seria destruído. Aí então, se trocasse o meu nome pelo nome de Jó, ou o nome de Jó pelo meu nome, Deus iria dizer assim: viste meu servo Valdir, homem que vive lutando para fugir do pecado, mas que às vezes peca, homem que se desvia do mal, mas às vezes o mal o alcança, homem que nem sempre vive glorificando o meu nome, às vezes fala coisa que me entristece, mas ele depende do meu filho. E o meu filho morreu por ele, para que ele pudesse ser liberto, salvo de todo o mal, de tudo que é ruim. Então, Satanás iria dizer, né? Nem vale a pena. Porque Satanás não iria me tentar, a não ser com a permissão de Deus. Eu sou completamente dependente de Jesus. E não confio nem por um segundo sequer na minha capacidade, mas confio completamente em Deus, né? Você também confia em Deus? Escreve aí. Você é dependente de Deus? Também? Deixe aí seu joinha, seu like, seu comentário. Venha fazer parte desse ministério aí que é o Valdir Carvalho viajando. Pai do Senhor, até o próximo episódio.